Henrique, o que você achou da fala do Barroso ontem e das duas medidas adotadas pelo TSE e pelo Supremo? Você acha eu acho que foi aquele momento do basta, né? Quer dizer, nós estamos seguindo dia após dia ataques reiterados. E uma coisa que ninguém, acho, também percebeu e destacou, o que é hoje a Constituição brasileira e a lei brasileira dizem? Elas dizem que o voto é eletrônico, que somente naquelas localidades onde depois que a urna principal falhou, a urna reserva falhou, não tem urna de contingência que possa ser levada para aquele local, na última das hipóteses, para garantir o voto, é que se faz votação em papel. É essa a regra que hoje está na Lei 9.504 e é a regra que está na Constituição brasileira. Então, todas essas palavras soltas no vento, que falam que a justiça eleitoral é que quer pôr o voto eletrônico, que isso é um horror, isso é o que está na Constituição e o que está na lei. Nós temos que seguir no país. Eu acho que uma das melhores formas de você conduzir uma democracia, um Estado democrático de direito, é respeitar as leis. O que tem é que, paralelo ao que existe hoje na Constituição e na lei, há uma proposta de uma emenda constitucional que está no Congresso Nacional, onde estão pensando em discutir essa alteração. Então, o voto impresso, que é tão propagado, que gera essa confusão toda, é uma proposta que está sendo colocada para o Congresso Nacional. Enquanto isso não for aprovado pelo Congresso Nacional, se é que vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, nós temos que seguir com o voto eletrônico, que é o que existe no país. Não ontem, não foi uma coisa estabelecida ontem, mas existe isso desde 1996. Nós estamos falando aí já em 25 anos que nós temos uma forma de votação. Semana passada, ou retrasada, eu participei de um evento internacional, conversando com, vamos dizer, o equivalente do ministro Barroso no México. E ele falou uma coisa muito simples. Ele lá também está sendo... Essa estratégia de atacar as instituições não é algo que está ocorrendo apenas no Brasil. A gente está vendo esse fenômeno no mundo inteiro. E lá ele também foi objeto de ataque, e ele falou o seguinte, uma coisa muito simples: se está dando certo, por que vai mudar? Por que vai mexer em alguma coisa que está dando certo? Nós temos 25 anos de um procedimento em que não há registro de fraude. Nós temos, antes disso, nos 50 anos que antecederam esses 25 que nós estamos falando, inúmeros relatos de fraudes eleitorais, porque era justamente o que ocorria no momento da contagem. Como o ministro Barroso disse ontem, apurador comia o voto. Se tirar um voto desses impressos, o resultado já está diverso. Qual que vai prevalecer? O da urna eletrônica, onde você consegue registrar tudo que ocorre, se você ligar e desligar a urna, fica registrado. Você foi na tomada, ligou a urna e desligou a urna. Mais nada, não fez mais nada, não fez nenhum comando. Fica registrada essa informação na urna. Ou aquela apuração daqueles cercadinhos, aonde o berro, no sentido da palavra alta, era o que acabava contando para ver quem que levava um voto com alguma dúvida. Inúmeros votos marcados. Dentro da cédula, dentro da urna, você tinha cartas. A pessoa fazia o voto e escrevia, ou fazia um pedido de telha, de cesta básica, e colocava dentro da urna. Quer dizer, é lógico que a gente sabe que todas essas coisas não é um modelo que estão pondo hoje. Mas você alterar o que está dando certo, me parece algo extremamente inválido. E aí, uma coisa é você propor melhorias ao sistema. Eu acho que a gente não pode fechar a porta de jeito nenhum. Eu acho que a Justiça Eleitoral, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho visto, jamais fechou essa porta. Ao contrário, todas e quaisquer manifestações que possam aprimorar o sistema são ouvidas, são tratadas. A Justiça faz constantemente testes públicos para ouvir, convida hackers para tentar invadir a urna, para ver se tem algum caminho, alguma porta que não seja possível. Para quê? Não para desacreditar o sistema, mas para, se você identificar alguma falha, você poder corrigir essa falha e aperfeiçoar. Isso tem sido feito ao longo dos anos. Todas essas questões, eu acho que são válidas você discutir. Não se confia na Justiça Eleitoral porque essa apuração é feita numa sala secreta. Isso é mentira. A sala não é secreta. Obviamente é uma sala que tem segurança porque tem equipamentos lá que você não pode simplesmente no meio da eleição desligar.
Você tem que manter uma segurança. Agora, se os fiscais quiserem assistir essa apuração, eles entram antes da totalização nessa sala. A última vez que eu falei aqui, eu acho, ou não sei se foi na Bruna, teve que eles também andam frequentando o Sextou. Pra você ver como é que é, né? A gente... É o melhor programa, o programa mais prestigiado do mundo na internet. Muito obrigado. Aí o que aconteceu? Um ouvinte aí, um internauta, falou assim: não, o problema é a totalização. Não existe esse problema que é a totalização. O resultado sai na hora, na urna, e fica lá no boletim, isso é entregue aos partidos políticos, fica fixado no local de votação, todo mundo tem acesso, tem um QR Code, que é aquele código de barra bidimensional, que é aquele quadradinho, cheio de quadradinhos menores dentro. Você vai com o seu celular ali, você filma aquele QR Code, dali você é levado para o site do TSE para ver qual que foi o resultado que o TSE recebeu daquela urna. E aí você compara, aqui está escrito 32 votos, lá está escrito 32 votos, teve alguma diferença? Não teve. A totalização nada mais é do que uma soma, só que ela é feita de forma rápida porque os dados são transmitidos numa rede privada, não é pela internet, com toda a segurança necessária. Então não existe essa quantidade de fraudes, mas vamos dizer, se você tem essa dúvida, vamos trabalhar, vamos tentar melhorar a legislação, ou mesmo talvez algumas coisas não precisam de legislação, porque todos os partidos já têm acesso à fiscalização de todos os programas realizados pela Justiça Eleitoral. Então vamos organizar para que se tenha uma fiscalização em cima da apuração, para que se tenha uma fiscalização em cima da totalização, para que não tenha dúvida. A dúvida é ruim. A dúvida é ruim. Quem lança a dúvida quer desestabilizar um sistema que está dando certo. Por que quer desestabilizar esse sistema? E aí cada um tem a sua percepção dos interesses pessoais do projeto de poder pessoal que possa estar sendo conduzido contra as instituições. A primeira coisa se eu tenho algo que eu quero e tem uma instituição séria que me impede, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar destruir essa instituição para colocar alguma outra coisa no lugar. Falam, já chegaram até, em algum momento, falam, vamos acabar com a justiça eleitoral. Tá bom, acaba com a justiça eleitoral. Quem faz a eleição? Os próprios partidos políticos? Ou a gente põe o executivo, que é quem está sendo o candidato à reeleição, é que vai conduzir a reeleição? É isso que se quer chegar? A justiça eleitoral foi criada em 1932 justamente para trazer uma pessoa que não disputa cargos eleitorais, que não está envolvida na disputa, é naturalmente uma pessoa imparcial, para conduzir esse processo. Imagina você fazer uma eleição em que o candidato seja o dono da bola e diga quem pode falar, quem não pode falar, quantos minutos pode falar. Fica um pouco difícil, né, Fábio? Fica assim. Deixa eu passar a bola aqui. Quem pergunta agora? Deixa eu perguntar. Bom dia, doutor Henrique. Eu queria entender qual a diferença, o que caracteriza esse inquérito e também essa decisão de enviar para o Supremo. O que é aí que vai depender do Ministério Público? Se o Aras, que tem tido aí um comportamento mais de contenção, vamos dizer assim, ali na Procuradoria. Então, eu queria entender as especificidades desse inquérito e a tramitação dele, de onde que vai depender, qual a chance quais as consequências, o que pode acontecer com o Bolsonaro a partir desse inquérito. Mano, são duas coisas diferentes. Uma foi uma comunicação ao Supremo de uma notícia-crime, o que eu considero até mais grave do que a investigação. Nós estamos dando um foco, uma luz muito grande na investigação, mas o fato é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral encaminhou um material ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo: há crime aqui. Investigue se há crime aqui. Ele não chegou a afirmar peremptoriamente, mas indicou. O que, numa linguagem para os juízes que não podem fazer a acusação, mas é suficiente para quem acompanha o judiciário verificar que é quase que uma afirmação. Há um crime aqui. E esse crime vai ser apurado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta sede do Supremo, se for verificada a existência de crime, aí depende do procurador-geral, porque o procurador é dono da ação penal, com exceção de poucas ações que são de natureza pessoal, como crime contra a honra. Todas as ações, e principalmente na justiça eleitoral, todos os crimes eleitorais são de natureza pública, ou seja, o procurador-geral, o Ministério Público é que tem que propor ação penal. E aí a ação penal depende de aprovação de 2/3 do Congresso, toda aquela coisa que a gente já sabe que é mais difícil de acontecer.
Agora, a investigação judicial, ela já é diferente. Tem muita gente confundindo e já começa a falar, a justiça eleitoral vai se movimentar sem o Ministério Público? Sim, vai se movimentar sem o Ministério Público, porque é, por lei, artigo 19 da Lei Complementar 64, obrigação do juiz eleitoral. A justiça eleitoral ela se distingue das outras pelo seguinte, ao mesmo tempo que eles são o poder judiciário que julgam as lides, os processos eleitorais, ela também é quem organiza a eleição, então ela tem um papel administrativo. E ela, como administradora das eleições, quem tem a função, a gente apelida de xerife, quer dizer, quem controla para ver se não tem nada de anormal acontecendo em relação ao processo eleitoral é o corregedor. Se ele detectar, seja por denúncia ou por ato de ofício, ele pode abrir uma investigação judicial para verificar se há abuso de poder. Abuso de poder pode ser político, pode ser econômico, se há fraude, se há corrupção, e aí adotar as medidas que sejam necessárias para fazer cessar. Ele não pode aplicar uma sanção direto, porque aí você precisa de um autor. Agora, na Justiça Eleitoral não depende apenas do Ministério Público. Essa autoria, quem pode propor essa ação pode ser o Ministério Público, os partidos políticos, as coligações, que hoje em dia não se sabe se vão voltar ou não, mas para a majoritária ainda está mantida, e os candidatos. Se um candidato a deputado estadual nas eleições de 2022 pode entrar com uma representação contra um candidato a presidente da República, assim como um candidato a presidente da República pode entrar com uma representação contra um senador, um candidato a senador, um candidato a governador. Não é essa necessidade de serem candidatos ao mesmo cargo. A partir do que você apura nessa investigação, você adota as medidas, o juiz como detentor do poder de polícia para manter a legitimidade e a normalidade das eleições, ele pode dar decisões, colher provas e tentar fazer cessar. Mas todo esse material, ele serve de base para uma ação futura, que é uma representação judicial, e não é mais uma investigação, é uma representação, apesar que as pessoas confundem, o nome dessa representação é ação de investigação judicial eleitoral, onde você leva todas as provas e verifica. Quem está concorrendo teve abuso? Está concorrendo com abuso? Está concorrendo de uma forma correta? E aí o abuso não precisa ser no dia da eleição, não precisa ser ali nos 3 meses que antecede a eleição. O abuso pode ocorrer no ano anterior. Isso tem inúmeros julgados do TSE de pessoas que passaram um ano, por exemplo, um caso clássico, uma pessoa que era dona de uma rede de televisão passou 1 ano, 2, sendo entrevistado nos mais diversos assuntos. Apesar de não ser especialista desse tipo de assunto. Então, quer dizer, havia um foco de uma rede de televisão, que é uma concessionária pública, para promover a imagem daquela pessoa. Mesmo que isso não seja considerada propaganda antecipada, porque não tinha ali o pedido expresso de voto, o andar da carruagem, o jeito, a máquina que se faz para promover a vida de uma pessoa que tem um custo também, você tem que apurar também pelo abuso do poder econômico, isso pode gerar a caracterização de uma grande ilicitude eleitoral, uma grande irregularidade. E aí, na representação, quando a pessoa pega, os partidos escolhem os candidatos em convenção, a partir daí você pode entrar com a representação, você pega todo esse material, não precisa ser o Ministério Público, pode ser qualquer partido político, que foi apurado nas investigações e leva para aí ter uma ação propriamente dita. E nessa ação você pode caçar o registro daqueles que foram escolhidos, a pessoa não pode sequer concorrer. Você pode chegar à declaração de inelegibilidade dos responsáveis. O beneficiário normalmente não é declarado inelegível, a não ser que se prove que ele tem, seja ele próprio, ou que ele tenha ciência das irregularidades que estão sendo realizadas. E no limite, no extremo, mesmo depois das eleições, você pode cassar o mandato das pessoas que foram eleitas. E aí é a Constituição Federal que diz isso, não é a Justiça Eleitoral, artigo 14, parágrafo 10, que quem foi eleito com fraude, abuso de poder ou corrupção tem o seu mandato impugnável perante a Justiça Eleitoral, ele pode ser cassado.